por justiça, direitos e liberdade, a vida em primeiro lugar. Este sistema não vale no campo ou na cidade, a vida em primeiro lugar. Lutamos por justiça, direitos e liberdade, a vida em primeiro lugar. Boa noite, você que está chegando para o 7º dia da Semana Social do Setor Pastoral Cruzeiro da Diocese de Lorena. É um prazer estar recebendo você. Ao fundo nós temos a música do Grito dos Escolhidos desse ano. Um ditadinho, por favor. Vai acompanhando conosco. Essa é a música do Grito dos Escolhidos desse ano. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. A vida em primeiro lugar. Sexta Semana Social Brasileira. Mutirão pela vida, terra, teto e trabalho. Nós refletimos do dia 1º ao dia 7 de setembro, aqui nas plataformas das paróquias do setor cruzeiro, sobre diversos temas. Dia 1º, sobre qualidade de vida, o sentido das políticas públicas, com Dora Soares. No dia 2, com o reverendo Jefferson, vida digna, direito de todos. Depois tivemos a oportunidade de ter a presença da Dora, com o doutor Augusto, falando dos direitos constitucionais, terra, teto e trabalho. Dia 4, Yolanda Elis, falando da força da comunidade pela sua identidade. Depois tivemos o CREAS de Cruzeiro, através da assistente social Regina Costa, a psicóloga Rosângela e Natália, falando da assistência, proteção e defesa dos direitos. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Ontem nós tivemos a Casa dos Conselhos de Cruzeiro, com os conselheiros Marcília e o conselheiro Wilton, falando dos conselhos de direitos, democracia participativa, políticas públicas e cidadania para todos. E hoje nós temos a alegria de termos conosco o padre Hudson Carlos Rabelo, que vai estar falando sobre vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra e participação. Importante lembrar que as Semanas Sociais têm o objetivo de ajudar na discussão sobre os rumos do nosso país, de propor caminhos, soluções, de transformação da sociedade pelo viés da defesa da vida, da justiça e da solidariedade, olhando com especial atenção a vida mais fragilizada. A Sexta Semana Social tem como tema esse mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Um tema que buscou lá no encontro de outubro de 2014 com o Papa Francisco, dos movimentos sociais, onde em 2014 o Papa Francisco afirmou categoricamente: nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. E nós estamos realizando esta Sexta Semana Social aqui no setor Pastoral Cruzeiro, objetivando tudo isso. Acolho novamente a todos, em nome do coordenador do setor pastoral, o padre Fabrício, e o padre que está aqui conosco hoje, que é o pároco da paróquia Santa Rita de São Sebastião. Ele vai dar as boas-vindas e fazer também a sua palavra inicial. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, nessa live. Fiquei muito feliz pelo convite, estar falando um pouquinho com vocês nessa Sexta Semana Social Brasileira. E justamente dentro do nosso setor, que durante 7 dias, como você acabou de falar, estamos aí trabalhando, desenvolvendo esse tema cada dia, desde o dia 1º de setembro. E de maneira muito especial hoje, estamos fechando essa primeira etapa, com essa data tão festiva, tão, assim, celebrada, entre aspas, vamos dizer assim, que é a independência do Brasil. 198 anos de independência, mas que, como nós sabemos, a história, ela existe a chamada história factual e a história do cotidiano da vida privada.
Então, dentro dessa história, da história factual, nós sabemos que Dom Pedro I, ele, às margens do rio Ipiranga, ele dá o grito da independência. Coisa muito bonita, até o quadro de Pedro Américo, né, mostra, né, os cavaleiros todos, né, ornados com as suas fardas, os seus galhardões, e não foi nada aquilo. Né? Nós sabemos que Dom Pedro estava indo para Santos, e Santos, entre Santos e a capital paulista, tem uma serra. Então ele estava montado no jumento e não estava com aquele galardão todo, né? Estava com poucos soldados. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é dizer que em agosto de 1825, ou seja, 3 anos após o grito da independência, né, Brasil chega a um acordo com Portugal, pagando 2 milhões de libras esterlinas como forma de indenização. Portanto, a nossa independência, ela não foi uma independência participativa. Não foi participativa, não foi uma participação do povo em si. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um autor chamado Raimundo Faoro. Ele escreveu um livro chamado Os Donos do Poder. E ele fala que a proclamação da República, por exemplo, em 1889, ela foi uma parada militar. O povo pensou que era uma parada militar. Não participou. Então, a não participação do povo brasileiro em datas festivas, isso já é uma prática, vamos dizer assim. E a independência não foi diferente. Mas estamos celebrando hoje, né, 198 anos da independência do Brasil. E justamente nessa data, nós estamos celebrando e festejando o 26º Grito dos Excluídos. Né? Que o grito, nós vamos entrar daqui a pouco, falar um pouquinho sobre ele, o grito é uma manifestação. Não é apenas gritar por gritar. Não. É gritar sim, mas manifestar, reivindicar, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. E eu, antes de entrarmos sobre a história do grito, o que seja o grito, como que é o grito dos excluídos e das excluídas, né? Eu tenho em minhas mãos a carta de apoio da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, que é a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora. Então, eu não vou ler toda a carta, mas eu vou ler alguns pontos que fazem com que esse grito ele seja algo importantíssimo para todos nós na Igreja do Brasil. Tá certo? Então, eu vou começar assim. Vida em primeiro lugar. O 26º Grito dos Excluídos, que passa, né, que ressoa, ele deveria ressoar em nossas mentes, em nossos corações. Por quê? Para gerar um compromisso. A carta é muito clara logo no comecinho dela. Gerar um compromisso. E quando falamos em compromisso, é compromisso em todos os sentidos. Pastoral, é um compromisso sociocultural. Quando nós falamos em compromisso, eu me comprometo a realizar aquilo ou ajudar naquilo e assim por diante. E aí eu falo para vocês de coração muito aberto. Já vários gritos, né, que eu participo em Aparecida, né, e na maioria das vezes eu vejo mais quem lá? O Mauro, a Mara e eu, da nossa diocese. Infelizmente, não tem uma participação popular. E a Aparecida está aqui pertinho, muito perto. Então a gente não vê, veja bem, não vê participação de outros padres, não vê participação de seminaristas, futuros padres, o povo, os leigos do modo geral, a gente não vê esse compromisso, né? Conforme a carta diz, ela tem que colocar no nosso coração, na nossa mente, esse compromisso, né? Por que esse compromisso? Porque vamos dizer assim, a gente tem que colocar ou mostrar qual é a dignidade do ser humano. Muitas vezes excluído. Né? Excluído. Existe uma omissão. A carta é clara quando fala isso. Existe uma omissão por parte do governo brasileiro. É notório. A própria comissão da CNBB, ela fala disso. Mas que omissão que é essa, Pá?
sobre a falta de vontade. Essa falta de vontade, né, em que o Ministério, vou dar um exemplo, o Ministério da Saúde, a carta é clara, não se deixa orientar. Estamos em tempo de pandemia. O Ministério da Saúde que não tem um ministro, então parece que está meio perdido. Então, a carta é clara, essa comissão diz que o governo se torna um pouco omisso. Né? Continuando. E aí ele vai falar sobre o lema, né? O lema do grito desse ano. Basta de miséria, preconceito, repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. E a carta diz, são gritos. São gritos de encarcerados, povo de situação de rua, gritos de excluídos e excluídos. Essa carta também vai dizer o quê? É um clamor de justiça que está no ar. A carta é muito clara quando fala desse clamor. Temos que ter esse clamor no nosso peito, no nosso coração, nossos lábios. Por isso o grito. Não basta apenas ficar no oba-oba. Temos que fazer. Temos que reivindicar lá fora. E aí se torna um grande apelo. Torna-se um grande apelo. Os bispos dessa comissão deixam claros que esse apelo é a palavra catequese significa fazer ecoar. Então, mesma coisa, o grito deve ecoar. Ecoar na onde? Em todos os âmbitos da sociedade. Em todos os âmbitos da sociedade. Que o grito dos excluídos, terminando a carta, né? Que o grito dos excluídos seja o nosso grito. Desperte a força para lutar em busca do reino de Deus. E aí eu falo para vocês uma coisa. Qual é o seu grito hoje? Já começo para você se conscientizar. O que você quer gritar hoje? O que você quer reivindicar hoje? Não temos como gritar lá em Aparecida, como acontece o grito em outras cidades, Baixada Santista, o Nordeste, várias outras cidades acontece o grito. Não tem como a gente estar em Aparecida, mas hoje nós podemos escrever. Qual a sua reivindicação hoje? O que você luta? Você, como um cristão, uma cristã, pelo que você luta hoje? E falando um pouquinho agora da história do grito, né? Como que surgiu o grito dos excluídos? Qual foi essa ideia? Surgiu em 1994, né? No ano de 1994, a partir do processo da segunda Semana Social Brasileira da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo lema era Brasil, alternativas e protagonistas, inspirado na campanha da fraternidade daquele ano, né? Que o lema era Fraternidade e os Excluídos. Certo? Então, começou aí. Então, o Grito Excluídos foi fruto de uma semana social. Uma parte prática dessa semana social. Por isso que quando se fala em semana social, não é apenas teoria, é prática, é praticidade, é no dia a dia. Então, entre as motivações, qual foi a motivação da escolha, então, do 7 de setembro para acontecer esse grito? A escolha do 7 de setembro para a realização do grito dos excluídos e excluídas estão a fazer um contraponto ao grito da independência. Que muitas vezes aquele grito não se fez ecoar. Mas hoje, o grito, a partir desse 1994, ele deveria fazer ecoar. Deveria fazer ecoar. A partir de 1996, o grito é assumido também pela CNBB. Portanto, é algo oficial. Não é algo extraoficial. Algo oficial. Mais do que uma articulação, o grito é um processo. É um processo que não é somente a manifestação popular no dia 7 de setembro. Ele é antes, durante e depois. É como a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é assim. Ela é antes da quaresma, durante a quaresma, depois da quaresma. Mesma coisa o grito. Integra o quê, padre? O que vai integrar nesse grito? Ele vai integrar pessoas, grupos, entidades, movimentos sociais comprometidos. Ou seja, não é um modismo. Não é um modismo. O que é o modismo, padre? Modismo, por exemplo, não sei se vocês estão vendo,
né? Na minha mão tem esse anel, chama-se anel de Tucum. Para muitas pessoas, isso aqui é um modismo. Usam apenas como um adereço. E não é. Não é um adereço. Isso aqui tem um significado muito forte. Esse anel de Tucum significa uma aliança com os pobres, aliança com os mais desprovidos, com os mais desfavorecidos. Então, o grito não é um modismo. Não é. Não podemos pensar assim. É um espaço aberto para denúncias sobre as mais variadas formas de exclusão. O grito é assim. É um espaço para denunciarmos aquilo que está errado. Ou seja, é um profetismo. É um profetismo. Porque o profeta do Antigo Testamento, ele anunciava a palavra, porém ele denunciava aquilo que estava errado. Então, é uma forma de denunciar aquilo que está errado também. A cada ano, o grito tem um lema nacional, geralmente interligado, baseado com a campanha da fraternidade daquele ano. É fundamental que os próprios excluídos assumam a direção do grito, em todas as fases. Não adianta a gente fazer o grito excluídos e parece uma redundância que eu vou falar aqui agora. E excluir os excluídos. Não é redundância, mas não podemos excluir. Temos que inserir aqueles e aquelas que estão excluídos na sociedade atual. Como daqui a pouco nós vamos refletir mais sobre o tema. São párias da sociedade. Infelizmente, a sociedade, a grande maioria da sociedade, vê essas pessoas como párias, né? E não pode excluir, tem que inseri-las dentro do grito. Quais são as parcerias? As parcerias dentro do grito, nessa construção coletiva. Comissão 8 da CNBB, como eu já disse, né? Movimentos atingidos pelas barragens, né? A MAB, MAB, não sei se vocês sabem, né? O ano passado, o grito falou, né? Esse sistema não vale. Esse sistema não vale. Por quê? Baseado naquela barragem que estourou lá da Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais. Então, esse sistema faz um trocadilho, né, com o tema, tá certo? Então, movimentos atingidos pelas barragens. A Cáritas Brasileira, Central dos Movimentos Populares, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Pastoral Operária, Serviço Pastoral dos Migrantes, Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, Comissão Pastoral da Terra, Rede Jubileu Sul Brasil, Juventude Operária Católica, a JOC, a Pastoral Afro-Brasileira, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Pastoral da Mulher Marginalizada, a Rede Rua, Pastoral da Juventude do Meio Popular, Pastoral da Juventude, Pastoral Carcerária, Serviço Franciscano de Assistência e continua aberto para aqueles que quiserem se comprometer com o grito. Então veja que o grito é muito amplo. É muito amplo. Nessa perspectiva, o grito ele se propõe a superar um patriotismo passivo. O que significa isso, padre? Significa, isso que eu acabei de falar no comecinho. Não é aquele patriotismo, né? Da gente ver bonito, aquele desfile do 7 de setembro, aquela coisa. É bonito, é lindo. Não sou contra, é bonito. Só que temos que superar um patriotismo assim. O nosso patriotismo, minha gente, ele é um pouco diferente do patriotismo dos Estados Unidos, que é o 4 de julho. Lá, como eu disse, lá teve participação popular. 1776, o povo lutou contra a Inglaterra para o país ficar livre. Ela lutou. Aqui não teve a participação popular. Né? Foram os grandes, como eu disse, que articularam tudo. Então, deveria ser visto como que uma cidadania ativa, né? E de participação, colaborando na construção de uma nova sociedade. Comemorar, reivindicar, lutar. Esse é o tripé. O tripé do grito dos excluídos. Comemorar o 7 de setembro, reivindicar e lutar. Né? Esse é o tripé. Esse é o tripé do grito dos excluídos. Então, esse foi um panorama, né? De uma maneira geral, que a gente coloca o grito. O grito é isso que vocês viram. Né? De maneira ampla, de maneira mais geral. Agora, partindo mais para esse momento que nós
estamos vendo o 26º grito dos excluídos e excluídas da sociedade. Bom, esse 26º grito dos excluídos, ele já começa num cenário meio dramático de 2020. Né? Um cenário meio dramático. Não só pela pandemia, que nós já sabemos que o que está acontecendo, né, são coisas que estão acontecendo aí há mais ou menos 6 meses aqui no nosso país. Então, ele está sendo um cenário meio dramático, não só pela pandemia, mas também pelo contexto político que o nosso país está vivendo. O contexto político que o nosso país está vivendo. A vida em primeiro lugar. Esse é o tema. Que desde, se não me engano, desde 2000 e pouco, o cartaz da campanha, ele sempre está trazendo, né? Vida em primeiro lugar, sempre. Né? De 2000 e pouco para cá, que ele está trazendo no cartaz, né? Geralmente, essa aqui é a camisa, e a camisa é o cartaz do grito. E cada ano é uma nova. É um novo cartaz, né? Sempre naquela perspectiva voltada para o tema. E o lema também. Tá certo? Então, a vida em primeiro lugar, num país onde a ameaça contra a mesma a ameaça contra a vida no nosso país, ela é constante. Infelizmente, né, nós estamos aí durante 6 meses ouvindo alguns jargões e frases prontas daqueles que deveriam ser os primeiros a promover a vida. Eu não sou coveiro, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Nós estamos vendo, ouvindo e vendo toda uma situação. E hoje nós já sabemos que estamos aí com mais de 120 mil mortes. Não sei o certo. Você tem mais de 120 mil. Então, são jargões, são frases prontas, e isso nos leva a pensar que nós estamos vivendo essa constante ameaça à vida no nosso país. Daqueles frases, jargões, frases prontas, aqueles que, como eu disse, deveriam lutar, ser o primeiro a promover a vida. Não é verdade? São os nossos governantes. Zombaram da situação drástica. Zombam. Muitas pessoas zombam. O próprio governo zomba da situação. Não tem aquela sensibilidade de olhar para o outro. Não tem aquele altruísmo de olhar para o próximo. Sem contar a violência, minha gente. A violência contra quem? Contra a juventude. O que diz respeito aos direitos básicos, água, saúde, moradia, educação. Muitas coisas estão deixando a desejar. Deixando a desejar. Então, o grito, ele acontece, como eu disse, nesse cenário. 2 momentos. Pandemia e o cenário político do nosso Brasil. E, além disso, a alienação das massas. A alienação das massas promovida pelas falsas notícias, os fake news. A massa vai sendo alienada. E isso não é uma coisa correta. Nenhuma alienação é correta. Nenhuma alienação ela leva a algo produtivo. Então, começa a se alienar as massas, pessoas, por notícias falsas. Olha, isso aconteceu, e começa a julgar na internet. Né? Ou notícias que motivam o ódio. O ódio a tudo. A partido político, o ódio a determinadas pessoas. Então, isso vai gerando, né, essa motivação de ódio. A luta por direitos nos últimos tempos foi enfraquecendo. Né? Nos últimos tempos, a luta pelos direitos do ser humano ela foi enfraquecendo, devido a uma pseudolinguagem de esperança por parte de quem? Do governo, que tenta passar um pano de fundo de um patriotismo exacerbado. Aquilo que eu falei aquela hora. Que patriotismo exacerbado que é esse, Padre?
a famosa frase, né? Qual a famosa frase? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Olha, essa frase é um pouco perigosa. Pouco, não, muito perigosa. Ela é perigosa por quê? Primeiro, quando você fala Brasil acima de tudo, ele só não pode ser acima de quem? Dos seus cidadãos. Não pode. E muitas vezes está acontecendo isso. Nós estamos vendo aí, mas e o auxílio emergencial e tal? Olha o descaso que está acontecendo nas filas das Caixas Econômicas Federal espalhadas pelo Brasil. Que descaso está acontecendo? Então, são coisas que nós não podemos dizer Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É uma frase muito perigosa, como eu disse, porque vê Deus como um Deus que ele é o poderoso, mas parece que não tem aquele amor que nós sabemos que tem. Deus acima de todos. Ele tá certo, nós sabemos disso. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas Deus também é amor. Já dizia São João. Deus é amor. Então, Brasil acima de todos, mas ele não pode ser acima de seus cidadãos. Principalmente aqueles e aquelas que estão à margem da sociedade. Aqueles que são considerados párias da atual conjuntura. Não sei se vocês acompanham os telejornais, mas no centro de São Paulo, todos os dias, passa aquele arrastão, lavando as ruas, as calçadas, tirando moradores de rua. Alguns dias atrás estavam frio, muito frio na cidade, estavam jogando água, tirando molhando os cobertores. Então, quer dizer, para a sociedade, os irmãos de rua são párias. Aqueles que precisam são párias. Que muitas vezes, vamos dizer assim, não querem ver, não querem sentir a presença. Então, muitas vezes, essa fala não pode, o Brasil não pode ser acima do seu cidadão. O seu cidadão tem direitos, vida em primeiro lugar. E aí eu quero lembrar aqui o artigo 5º da Constituição Federal. E o que fala esse artigo 5º, padre? É famoso. O artigo 5º é famoso. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Qualquer cidadão tem direito à vida segundo a nossa Constituição. Não é porque ele é desprovido de bens materiais que não tem esse direito. Ao contrário, é aí que nós devemos, como concidadãos, ajudá-los e principalmente como cristãos, ajudar as pessoas. Muitas pessoas me indagam, mas o senhor não dá dinheiro na rua pro fulano, pro ciclano, beltrano? Não, dinheiro não dou. Eu não dou dinheiro. Eu vou comprar alguma coisa para dar. Eu sei que se ele pegar aquele dinheiro, ele vai usar para outra coisa. Pai, mas é problema dele. Não. É problema meu também, porque eu estou cooperando com aquilo. Então, eu posso ajudá-lo em questão material, um alimento que seja, ou uma roupa, ou uma coberta, um cobertor, uma manta, o que seja. Então, é dever meu fazer isso. Meu, seu, nosso dever. O lema. Entrando, então, um pouquinho já nessa questão do lema, do grito dos excluídos. Basta de preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. A palavra basta, no dicionário, é uma expressão usada para interromper ou mostrar a intenção de parar uma ação ou para fazer calar. Chega. Basta isso. Quando falamos a palavra basta, numa discussão, numa celeuma, basta. Chega de conversa. E quando se fala basta, chega de coisas que são ruins. 3 coisas ruins que nós colocamos aqui, nós estamos analisando no lema do grito. Miséria, preconceito e repressão. Então, vamos
parte por parte de cada uma delas, né? Basta de miséria. Pero Vaz de Caminha, quando ele, em sua carta a El Rei de Portugal, né, dizia que na terra de Santa Cruz ou na terra Brasilis, em se plantando, tudo dá. O Brasil é um país rico, é um solo rico para o plantio. Nós sabemos isso. Isso desde o sul até o norte e nordeste. O nordeste, para vocês terem uma ideia, produzem uvas. Produz uvas. Em determinados locais do nordeste, produz uvas. E é um lugar seco, árido, muito árido, e produz uvas. Então, o Brasil, o seu solo é muito rico. Mas então, padre, por que há tanta miséria? Por que há tanta gente sem nada para comer? É uma questão que nós deveríamos colocar, para nós nos colocar diante dessa questão. Por que há tanta miséria? Por que há tanta gente passando fome, né, necessidade no Brasil? Eu vejo por dois motivos. Por dois motivos principais. Primeiro, o desperdício. No Brasil, há um desperdício muito grande de alimento. Se a gente vai nos restaurantes, né, a gente vê nessas comidas, né, que a pessoa vai no restaurante lá, vamos comer self-service à vontade. E aí a pessoa na cabeça dela, à vontade, eu vou comer o quanto eu quiser. Vou colocar, até deixar no meu prato, eu estou pagando mesmo. Isso é um erro pensar. É um erro pensar enquanto muitas pessoas estão passando miséria. Não tem o que comer. Eu já fui em casa de famílias, por exemplo, que tinha famílias que estavam comendo angu, não tinha mais nada para comer, e um angu muito ralo. Então, coisas que acontecem dentro do país, como o desperdício, por exemplo. No Brasil se desperdiça muito. É tudo. É alimento, é arroz, feijão, é carne, é tudo. Há um desperdício muito grande. E o outro motivo é a má distribuição de renda. O grito é para isso, é para despertar a consciência de que aquilo que nós desperdiçamos, o outro não tem. Então, o grito é para isso. É para mostrar, por exemplo, que o que nós vamos desperdiçar em nossa casa, o outro lá na rua não vai ter. O outro lá na favela não vai ter. Não vai ter lá na periferia, não vai ter. E isso se torna um pecado social. É um pecado social. Então, o grito tem essa consciência para despertar consciência que nós, aquilo que nós estamos desperdiçando, o outro não tem. E o lutar. O grito tem essa coisa de despertar essa consciência de lutar na igualdade da distribuição dos bens. Tem pessoas que passam por dia com menos de R$2 por dia. Tem pessoas que, como diz o ditado popular, estão vendendo almoço para comprar a janta. Né? Num país rico, num país onde o solo é fértil, e também há o problema de muitas pessoas que estão fazendo o êxodo, saindo da zona rural e vindo para a cidade. Então, esse há um perigo constante em cima disso aí. Há um perigo constante em cima disso aí. Então, temos que também lutar por essa igualdade na distribuição dos bens. Basta de preconceito. É o segundo tópico, né? Miséria, baixo preconceito. O Brasil é um país sui generis. O Brasil é um país próprio, né? Com uma raça diversificada. Uma raça que não é pura e é uma raça diferente. Porque há uma mistura de raças em nosso país. Mas o preconceito, principalmente o preconceito racial, ele ainda é grande. Isso há muitos anos, né, gente? Há muitos anos. O preconceito racial, ele é histórico
de muitos e muitos anos, desde o começo do Brasil. O próprio, não sei se vocês já ouviram falar nesse autor, João André Antonil, ele diz, olha, ele fala sobre a plantação de cana no Brasil, então ele fala, olha, as mãos e os pés do senhor de engenho são os negros. Mas vê ali o negro como apenas uma peça. E esse preconceito racial veio durante toda a história do nosso país. Né? Mas também nós podemos contar com outros tipos de preconceito que existem na sociedade brasileira atual. Né? Como, por exemplo, o preconceito contra as mulheres. Né? O feminicídio. Nós sabemos que no Brasil está aumentando cada vez mais o número de mulheres que estão sendo mortas pelos seus companheiros, que não aceitam uma separação, né? Mulheres que procuram reivindicar seus direitos e são mortas. Mortas, muitas vezes, por hipócritas. Pessoas hipócritas dentro da sociedade. Né? Conheço pessoas que, por exemplo, quando está dentro da comunidade, dentro da igreja, né? É um veludo com a esposa. Chega em casa, né? Bate na esposa. E isso é ser cristão? Não. Para mim, não. Então, existe o preconceito contra as mulheres, ainda em nosso país. Né? O preconceito contra os irmãos e irmãs do LGBT+. Né? O que é isso, padre? São os homoafetivos. Né? Existe um preconceito, né, sobre isso em relação aos nossos irmãos e irmãs. Né? Tanto que eu lembro aqui São Tiago, a carta de São Tiago diz isso aí, que nós somos irmãos, não somos juízes. Ora, se você condena o seu irmão, você está sendo o juiz dele. Então, existe o preconceito contra os nossos irmãos e irmãs LGBT+. Né? Basta de repressão. Hoje, infelizmente, a grande parcela da sociedade é como a história do macaco. Qual que é a história do macaco? A história do macaco é aquela que ele olhava sempre o rabo dos outros, né? Ficava olhando, reparando, condenando o rabo dos outros, mas o dele ele enrolava e sentava em cima. Né? O que significa isso, padre? As pessoas hoje repreendem os outros. Repreendem os outros. Né? A forma de ser, de agir, de vestir. Repreendem. Mas não olham só as próprias limitações. Não olham só as próprias misérias. Pessoas que só olham o defeito do outro, mas o seu defeito quer esconder. Então, basta de repressão. Né? Dom Pedro Casaldália, o grande bispo Dom Pedro Casaldália, dizia sempre, né? Contra todas as cercas. O que significa isso, padre? Contra toda a exclusão, toda a repressão. Contra todo tipo de cerca. Jesus nos salvou para sermos o quê? Livres. Para sermos livres. Mas não adianta dizer somente basta. Basta de miséria, basta de repressão, basta de preconceito. Né? Temos que reivindicar. Temos que reivindicar e reivindicar sempre. Né? Por isso, a segunda parte do lema: queremos trabalho, terra e teto. Depois vamos entrar na participação. Até o Mauro, né, colocou no comecinho da nossa live aí a frase do Papa Francisco, né? Até eu coloquei também aqui. Né? O Papa Francisco, numa frase dita durante um encontro de participantes daquele primeiro encontro mundial dos movimentos populares, ele resumiu tudo isso numa frase: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direito. Até muitas pessoas pensaram que essa frase era do Ernesto Che Guevara. Falaram para mim, falei, não, que isso, é Papa Francisco. E a pessoa falou, nossa, Papa Francisco, é Papa Francisco. Então, são coisas que as pessoas têm que ler. Tem que ler, senão não adianta. Direitos basilares, né? De todo ser humano. Casa, terra, teto, terra e trabalho. É direito basilar de todo ser humano. Por isso, ao final do lema, nós dizemos o quê?
queremos participação. Dar voz e vez àquele e àquela que não tem. Que o poder dominante quer calar. Quer calar. Muitas vezes, quando o excluído, a excluída quer falar, aquele que domina quer calar. Quer calar. Por isso que para muitos, e aí eu digo de coração aberto para vocês também, para muitas pessoas, o grito dos excluídos e excluídas, ele é meramente político. E não é. Não é. Ele é meramente ideológico. E não é. Ele é um todo. Pessoas da mesma caminhada de igreja já falaram isso para mim. É? Nossa, pai, mas o senhor está indo no grito excluído do lado do diabo. Pai, mas que isso? Então, uma pessoa mal informada. É? Até mesmo pessoas da caminhada de igreja dizem que é o quê? Que é o grito excluídos é fruto da teologia da libertação. Como coisa que se a teologia da libertação fosse algo ruim. E não é. Não é. É? E nós sabemos, isso é pano para manga também, nós sabemos que começou com Gustavo Gutierrez e foi, e a TL foi muito discriminada na sociedade, foi discriminada dentro da igreja, né? Claro, houve abusos? Houve abusos. Mas outros grupos, outros pastorais, outros movimentos também abusaram. Não é só a TL que abusou, outros abusaram também, né? Então, alguns dizem que dizem mesmo que é comunista. Ora, a pessoa tem que estudar um pouco, tem que estudar um pouquinho. Quando se fala em TL, Teologia de Libertação, só voltando um pouquinho, né? Qual o principal ponto da Teologia de Libertação? A opção preferencial pelos pobres, né? E isso está na onde? Na TL? Não. Começou lá no CELAM, lá em Puebla e Medellín. Então, começou ali, a Conferência Episcopal Latino-Americana, CELAM. Então, não é algo inventado, é algo cristão. A opção preferencial pelos pobres é algo cristão, não é inventado, certo? Enfim, querem aqueles pseudo-cristãos, né, calarem as vozes que gritam. E ainda dizem ser o grito excluídos uma utopia. Alguns dizem que é uma utopia. Que vai lá, faz o que quer, tudo, e não adianta nada. Quer dizer, o que é utopia? Utopia é um lugar que não existe. Utopia é um lugar que não existe. Mas não é por aí. Não é por aí. Né? Mas eu vou terminando aqui, né? Deu 41 minutos, isso, mais ou menos. Vou terminando aqui com uma frase de um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, que fala sobre essa questão da utopia. Ele diz o seguinte: para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, que não deixemos de caminhar. Que essa nossa live agora possa despertar consciência, né, de muitos que estão nos vendo agora. Eu queria que despertasse a consciência de muitos padres irmãos sacerdócio meu. Eu queria que despertasse na consciência de muitos seminaristas, né, que estão se preparando para o futuro sacerdócio. Eu queria que despertasse na consciência dos leigos e leigas. Eu queria que, se Deus quiser, em 2021, no 27º Grito dos Excluídos, depois de passar isso tudo, todo mundo for vacinado, né, por causa da Covid-19, eu queria ver mais pessoas da nossa Diocese de Lorena em Aparecida. Queria ver, né, com a camisa lá, gritando, reivindicando, né, por aqueles e aquelas que não podem gritar. Por isso que eu pergunto para você agora, e deixo esse questionamento para você. O que você está gritando hoje? Qual o seu grito hoje? Então reivindique, temos que reivindicar. Não podemos calar. Como diz a própria música, que, infelizmente, eu não sei por que cargas d'água parou de cantar nas igrejas, as missas. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão.
Então, quer dizer, se calar a voz dos profetas, as pedras vão falar. Temos que falar, temos que reivindicar. É o tripé que eu falei para vocês do grito dos excluídos. Comemorar, celebrar, reivindicar e lutar. Muito obrigado. Você que está chegando agora, que está acompanhando essa live com o Padre Hudson, hoje nós estamos encerrando esse primeiro momento da Semana Social Brasileira no setor pastoral cruzeiro, que tem como tema Mutirão pela Vida, Terra, Teto e Trabalho. E a apresentação que o Padre Hudson está fazendo hoje é justamente sobre o tema do 26º Grito dos Excluídos, vida em primeiro lugar. É importante que a vida seja sempre em primeiro lugar. Aí eu digo para você, não é só a sua vida, é a vida de todos. O grito é sobretudo por aqueles que não têm voz e nem vez na sociedade. Por isso que a igreja, aqui representada e em todo o Brasil, gritou hoje fortemente contra todo tipo de injustiça, preconceito e discriminação com aqueles que se encontram fragilizados, vulneráveis, que se encontram à mercê de políticas públicas que hoje não existem. Parece que política pública no Brasil virou moeda de troca. Porque uma verdadeira política pública ela tem que ser construída na base. É na base, onde a pessoa que necessita, que sabe de fato o que está passando as dificuldades, é ali que a política pública tem que atingir. E o que nós estamos percebendo é que o governo federal ele tem feito como que no pensamento dele um favor devolvendo para a sociedade, sobretudo para com aqueles que precisam nesse momento, nessa crise sanitária que o Brasil está vivendo, que o país está vivendo. O governo faz de conta que parece que é um favor. Não, é obrigação. O dinheiro não é daquele que está no poder, o dinheiro é do povo. O dinheiro é do povo. E o dinheiro ele tem que ser devolvido em políticas públicas a favor do povo. Por isso que nós estamos gritando aqui, vida em primeiro lugar. Mas não é a vida da minha família, não. Não é a vida da família do Padre Hudson, não. É a vida de todos. É a vida de todos, meu irmão. É a vida de todos. E quando a gente fala esse grito, a última palavra que o Padre Hudson disse aqui sobre o lema é participação. É imprescindível a nossa participação para que a justiça aconteça no nosso país. Não dá para a gente fechar os olhos e ignorar a injustiça acontecendo. Não é possível fechar os olhos diante de todo preconceito, diante de toda discriminação, diante de toda repressão. É preciso que a gente beba, é claro, sobretudo na palavra de Deus, numa vida sacramental, para quem é católico cristão, beba-lhe força, busca-lhe força, para que a gente possa fazer de fato valer nosso cristianismo, para que a gente possa fazer valer a nossa cidadania. Não tem sentido a gente viver uma vida sacramental, ler a palavra de Deus e não ser um cristão cidadão. A palavra hoje aqui, a palavra de hoje aqui é cidadania. Você que nos acompanha, você tem que assumir o seu papel na sociedade. Não deixe que outro, não atribua, não passe essa responsabilidade para outro. A gente tem um pensamento, Padre Hudson, parece que a nossa cidadania está reduzida no voto. A pessoa vai lá, vota, e ele acha que está tudo certo. Dali para frente ele pode seguir de consciência limpa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso é muito importante. Ainda mais que estamos em ano de eleição. Importantíssimo. Infelizmente, na sociedade brasileira, ela não mudou, né, esse conceito do chamado voto do cabresto. Não mudou. Isso é histórico também. Bem histórico. Essa questão da cidadania, ela é algo, por exemplo, que deveria acompanhar os 4 anos da gestão de todos daqueles que governam, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou âmbito federal. Então, o cidadão que deveria exercer a sua cidadania,
Ele deveria acompanhar isso tudo. Porque é lembrado, por exemplo, se for perguntar para uma pessoa que votou, quem você votou na última eleição? Para vereador, para deputado estadual, para deputado federal? Não lembro. Poxa vida! Então, a cidadania, ela deveria ser persistir durante os 4 anos do mandato, como eu falei, em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. Ele tem que acompanhar, aquilo que a gente está sempre falando, acompanhar. Por exemplo, vamos ver a nossa Câmara Municipal. Quantos que vão na sessão de Câmara aqui? Poucos. Poucas pessoas. E aí, quando precisam reivindicar, mas e aí? Às vezes nem sabe que existe um projeto de lei, não sabe. Então, essa questão da cidadania, ela deveria ser muito importante dentro da concepção, né, de todo o processo social da sociedade. O cidadão, ele deveria saber mais o que o seu voto, ele tem força para decidir o futuro de uma cidade, o futuro de um estado, o futuro de uma nação. Fico pensando aqui, às vezes a gente fica, vê um tema desse, vida em primeiro lugar, e a gente fica pensando, mas é tanta miséria no país, é tanta injustiça. Vamos começar por perto da nossa casa. Vamos começar a fazer valer a justiça, a fraternidade, a solidariedade, a misericórdia perto da gente. Claro que a gente tem que cobrar do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas qual tem sido a nossa resposta diante da miséria que perpassa os nossos olhos? Uma coisa é você ver a miséria, ver o preconceito, ver a repressão na televisão, ver a falta de misericórdia na televisão. Isso não pode passar despercebido perto de nós. Uma coisa é lá longe, outra coisa e perto. Porque às vezes quando a gente vê uma situação longe, a gente joga para a responsabilidade do outro. A Amazônia está pegando fogo. Mas às vezes nós passamos perto de alguém ateando fogo no mato perto da casa da gente e a gente não faz nada. A gente tem que tomar conta da casa comum. O planeta é uma casa comum. A gente tem que tomar conta. É fácil passar essa responsabilidade para o outro. Quando a gente vai lá em Aparecida, no 7 de setembro, no dia do Grito dos Escolhidos, nós vamos lá buscar força para continuar a caminhada. Naquela mística, aquela força, nós pedimos diante dos pés de Nossa Senhora força para que a gente não esmoreça na luta. Porque, às vezes, os nossos próprios irmãos de caminhada ficam olhando. E ver a gente participando de um conselho, ver a gente participando de uma associação, ver a gente participando de uma instituição, e às vezes fala assim, tá vendo lá o bobo lá achando que vai mudar o mundo, vai mudar a sociedade. Meu irmão, meu amigo, você que nos acompanha aí, faça a sua parte. Não deixa que outro assuma aquilo que é seu, não. Faça a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, e eu quando aponto para mim aqui, eu estou apontando para a câmera, eu estou apontando primeiro para mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Assim como o Padre Hudson tem feito a parte dele, assim como aqueles que estão nos acompanhando têm feito. Continue fazendo. Não importa se as pessoas não estão correspondendo da forma que nós gostaríamos, mas nós precisamos fazer a nossa parte para acabar com a miséria, com o preconceito e com a repressão. Não basta a gente falar assim que a gente tem que amar o nosso irmão e passar perto dele e virar as costas para ele e ignorar aqueles que estão sendo ignorados. Queira ser a voz daqueles que precisam de misericórdia. Queira ser a voz, queira ser os braços. Não tem melhor coisa que poder ajudar o próximo. Porque ajudar o próximo nos realiza, porque ajudar o próximo é ser cristão. E se Jesus quer que você hoje seja um cristão ativo na sociedade, assume o seu espaço. Padre Fabrício, perguntei se ele vinha aqui participar um dia, ele falou, Mauro, esse espaço é de leigos, assim como o Padre Hudson falou. Quando ele fala assim que sente a ausência dos irmãos, mas não é para assumir esses espaços do leigos, não.
tem espaço que é próprio do leigo na sociedade. Participação nos conselhos, na vida pública, são espaços reservados aos leigos. E se nós não assumimos esses espaços, quem assume, Padre Lúcio? Quem assume esses espaços? Pois é. Exatamente. Quem assume? Não são as pessoas bem intencionadas que assumem esses espaços. Infelizmente, não são. São mal intencionados. São aqueles que querem perpetuar a miséria, o preconceito e a repressão. O nosso basta aqui, ele vai ser um basta eficiente se nós nos colocarmos na linha de frente. Não dá para dizer basta e ficar escondido dentro de casa, contra a repressão, contra o preconceito, contra a miséria. Foi maravilhosa a colocação do senhor, Padre, e a gente espera mesmo que essa colocação possa despertar. Primeiro, cada um de nós, aqueles que já estão militando nessa luta que hoje, porque falta participação, ela está meio desigual. Mas a gente acredita, por isso que nós estamos aqui, fechando essa live no 7 de setembro, fechando essa live, acredita que é possível fortalecer as fileiras contra a injustiça, contra a repressão, contra a miséria. Se você que nos acompanha fizer a sua parte também. Você que nos acompanha fizer a sua parte também. Se você que nos acompanha, participar. Essa palavra participação, acho que ela é chave. Por quê? Porque a vida, ela só vai acontecer para o outro que está na miséria se nós estendermos a mão para ele. Se nós formos solidários com ele. Se nós formos justos para com ele. Nós estamos vivendo um país que tem tanta injustiça, tanta desigualdade. É imprescindível que nós, estou dizendo para os cristãos agora, que nós cristãos façamos a nossa parte. Que nós cristãos assumamos o nosso espaço na sociedade. Nós cristãos encaminhemos para a linha de frente. Não só no combate ao Covid, mas o Papa Francisco falou essa semana. Contra toda mentira. É tanta mentira, é tanta notícia enganadora, que os cristãos, como eu disse o Padre Hudson, tem que ler. Porque se a gente não lê, a gente é enganado, a gente é tapeado por falsas campanhas, por argumentações que a gente sabe que são mentirosas. A verdade, ela precisa acontecer, ela precisa nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Padre, nós temos aqui um comentário, Mauro, Padre Hudson, muito obrigado. Eu vou jogar na tela para o senhor estar lendo junto. O Robson de la Torre, meu amigo, mandar um abraço para ele e para a família. Temos aqui também o... Chegou? Sim. Tem o Ademir também aí, colocando Padre Hudson com todo carinho e amor. Acho que é importante você que está acompanhando aí, que você deixe a sua impressão. Padre Hudson falou do grito. Seria importante a gente colocar aqui, mesmo que a gente não consiga ler, o motivo do seu grito, é importante que a gente grite pela falta de miséria, pela falta de justiça, pela saúde, pela educação. Escreva aí o seu grito. Escreva aí por que você está gritando hoje. Por que você está gritando hoje? Você acha que nós estamos num país que não precisa que alguém grite por aquele que está excluído? São tantos os excluídos, são tantas formas de exclusão, é imprescindível que a gente grite. Quando nós vamos lá no 7 de setembro gritar, nós gritamos e aquele grito nos motiva para uma ação concreta em favor da libertação dos excluídos. A libertação de todos aqueles que se encontram excluídos. Padre Hudson, a palavra do senhor, para a gente poder estar encerrando. Antes de mais nada, eu quero, mais uma vez agradecer
né, essa oportunidade da gente estar junto aí falando sobre essa importância, né, da importância desse grito. Como eu falei, como eu queria realmente, eu teria uma alegria profunda se eu ouvisse mais pessoas da nossa diocese. Por isso que eu deixo aqui até uma tristeza, né, diante disso tudo. Quando, por exemplo, assim, vai chegando o 7 de setembro, agora não, porque não está tendo missa presencial nem nada, mas não se fala no Grito dos Excluídos, numa missa, olha, vai acontecer tal Grito dos Excluídos. Né? Nós falamos quem são aqueles que participam do grito, né? A própria Pastoral da Juventude, a PJ. Nós tínhamos uma PJ aqui na nossa diocese, né? Inclusive era da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Né? Por falta de apoio, por falta de incentivo, foi acabando. Foi acabando. E hoje eu pergunto para você, onde nós temos mais PJ? Eu acho que em lugar nenhum. Então, fica aqui a minha reivindicação. Qual que é o meu grito? Qual que é a minha reivindicação hoje? Primeiro, claro, para aqueles e aquelas que não têm vez e não têm voz. Né? Sempre, sempre. Quando eu falei para vocês, quando eu coloquei esse anel no dedo, é compromisso. É compromisso. Né? É esse compromisso que falou lá no comecinho da carta da CNBB. É o compromisso. Mas o que eu reivindico mais é isso. Que a nossa diocese seja uma diocese mais participativa, né? Principalmente no que tange as questões sociotransformadoras. Principalmente. Né? Vamos mudar, vamos refletir, vamos nos colocar, né, diante de Deus como cristãos. Eu sempre falo nas minhas missas lá, Jesus, ele não foi nenhum água com açúcar. Não foi. Ele enfrentou o poder dominante na época, que são os fariseus, que são aqueles que tinham poder político, religioso e econômico daquela época. E ele foi de frente, bateu de frente com esse pessoal. Então nós não podemos ficar quietos. Se somos cristãos, nós não podemos ficar quietos. Né? E aí eu uso uma frase até das oficinas de oração em vida, e dizem o seguinte: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Se nós virmos um irmão de rua, um necessitado, ou até mesmo na nossa própria comunidade de fé, que esteja passando necessidade, o que vamos fazer? O que Jesus faria? O que nós vamos fazer? A questão do preconceito. Eu sempre falo na minha missa também. Se entrar um casal homoafetivo dentro da missa, o que nós vamos fazer? O que Jesus faria? Coisa assim, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não quer dizer que vamos aceitar o pecado. Nós temos nossos próprios pecados. Mas temos que abraçar a pessoa. Santo Agostinho dizia, devemos amar o pecador e odiar aquilo que ele faz ao pecado. Então temos que acolher a pessoa, seja quem for. Então que o grito incentive a cada um de nós a acolhermos aqueles que são mais desprivilegiados da sociedade. Nós estivemos aqui falando da falta do amor ao próximo, da falta de recursos, pelas crianças que se encontram descuidadas. Meu grito aqui é por todos os excluídos, toda forma de exclusão. E a gente pede e espera sempre a graça de Deus necessária para que a gente possa fazer frente a esses gritos. Você que ainda não escreveu o seu grito, deixe seu grito escrito aqui, que a gente vai socializar essa live. Depois a gente vai estar compartilhando, vai estar publicando aqui, compartilhe depois aí com seus amigos, com suas redes sociais, porque é importante. É importante que essa informação, aquilo que o padre colocou nessa noite, que possa chegar, sobretudo para aqueles que precisam dessas informações para se empoderar. Nós pedimos mesmo que a graça de Deus, o Padre vai estar dando uma bênção depois, para que a gente se sinta fortalecido enquanto cristãos e cidadãos para levar à frente essa missão, de participar, de fazer frente a toda e qualquer injustiça, para que a vida possa estar sempre em primeiro lugar. Fica aqui o meu
Minha gratidão e obrigado a todos, em nome do Padre Fabrício, que é coordenador do setor pastoral Cruzeiro, pela essa união pastoral do setor pastoral Cruzeiro, onde nós não tivemos oportunidade de passarmos fisicamente, mas nós utilizamos todos os perfis das paróquias de Cruzeiro. Parabéns por esse acordo, por essa iniciativa, por esse interesse de divulgar a Sexta Semana Social Brasileira, esse mutirão pela vida. Faça parte desse mutirão pela vida. Faça parte, você que está nos acompanhando. Faça a sua parte. Não espere que outro faça por você. Agradeço hoje também a presença do Padre Hudson, nosso amigo, nosso companheiro de luta aí. A gente estamos juntos aí, ele sabe disso, que a gente está aí por ideia que vier mesmo. E a gente pede mesmo que essa live de hoje, que esse último dia dessa primeira etapa da Semana Social do Setor Pastoral Cruzeiro, possa despertar você a fazer, a ser a diferença de fato. Onde você está? Onde você está? Onde você está? A gente vai estar encerrando, mas eu quero aqui, agradecendo o Padre Hudson, agradecer a todos os assessores que nós tivemos durante essa semana. Todos vieram aqui voluntariamente, porque eles entendem que essa construção do mutirão pela vida precisa da presença de todos. Muito obrigado por você que esteve aqui ajudando a gente. Muito obrigado a você também que participou efetivamente aqui dessas discussões, deixando as suas mensagens. Infelizmente, nós não temos tempo mas vai estar aqui depois, e à medida do possível a gente vai estar compartilhando. Nós teremos outros momentos, porque essa Sexta Semana Social Brasileira, esse mutirão pela vida, terra, trabalho, ele vai de 2000 a 2022. Nós teremos outros momentos. Esse é o pontapé inicial que está acontecendo aqui no setor pastoral Cruzeiro, quem sabe para toda a Diocese de Lorena, né, Padre? Quem sabe para toda a Diocese de Lorena. Espero assim que seja. Então, você que está aí, vamos receber a bênção do Padre, e que essa bênção, isso é uma bênção mesmo de fortalecimento pastoral, vocacional para as nossas vidas. Abra seu coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a negra Mariama, desça sobre vós, sobre a vossa vida, sobre os vossos trabalhos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito amém, muito axé a cada um de vocês. Vamos ouvir um trechinho dessa música que sempre nos fortalece, no grito dos Espíritos. Faça isso, meu irmão. Meu irmão. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meus amigos padres. Boa noite a todos que nos acompanharam. Foi um prazer ter vocês conosco aqui. Deixe depois aí a impressão que vocês tiveram em relação a esse primeiro momento da Semana Social Brasileira no setor pastoral Cruzeiro. Nós agradecemos todo o apoio que tivemos da PASCOM, das paróquias do setor pastoral Cruzeiro. Parabéns pela unidade de vocês, PASCOM. Continue nessa luta aí. Estamos juntos. Boa noite, padre. Boa noite a todos vocês. Obrigado também por aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos da minha paróquia que participaram também. Muito obrigado. Viu? Obrigado.